Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está aí, fico animado com a sua presença, vamos lá? Olha a nossa leitura, tá com a tua Bíblia na mão? Então, bora lá. Nós temos aí bastante coisa para ler, temos aí mais 100 e poucos dias, dá uns 140 dias ainda, mas é pouquinho em relação ao que já foi. E hoje tive um momento bem inusitado, que nem eu digo, a coisa de velho. Eu estava vindo, preparei meu café, minhas coisas, coloquei no carro, peguei o café, coloquei em cima do capô do carro, coloquei a mochila, coloquei as coisas que eu precisava e adivinha só, eu andei uma quadra com a caneca. De repente eu, cadê meu café? Eu falei, não! Aí eu dei uma olhada na câmera lá no condomínio e eu vi eu saindo. Sabe aquele desespero, vendo aquela caneca em cima do capô, indo embora? Eu falei, cara... E olha, consegui. Teve, como é que é? Marcas da guerra. Aí, ó. O negócio da tampinha também foi. Aqui tinha um negocinho na tampinha. A gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo das coisas e as coisas, assim, papum. A gente se distrai tanto com outras coisas e acaba esquecendo. E temos que cuidar para que a gente não esqueça das coisas da palavra de Deus. Isso é importante. Ó, aqui. Enquanto isso, fiz um novo café. Café já era ali, mas fiz um novo café e agora estamos aí na nossa jornada. Também quero lembrar aqui, cardzinho da nossa tabela cronológica do Antigo Testamento. Vai lá, auxilia você muito na sua leitura do Antigo Testamento. Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura. Muito bem, muito bem. Estamos aí com a nossa leitura de 226. Vamos ver se ele aguenta um pouquinho o calor, né? Eu já vi dizer que quando ele machuca um pouquinho assim, ele perde um pouquinho a eficiência. Não sei, vamos ver. Eu nem vi por dentro se ele chegou a encostar. Bom, depois eu vejo. Agora também não vou ver. Agora nós queremos nos ater, que nem eu digo. É um bem material, né? Daqui nós não levamos nada, somente aquilo que o Senhor ministrou e aquilo que nós fazemos de relevante nas pessoas. Exatamente, pregar o Evangelho e que a nossa vida esteja salva no Senhor Jesus, obrigado Jesus, e que a gente continue firme num relacionamento com Ele, e isso é construído através de oração, jejum e de leitura, e é o que nós fazemos aqui, beleza? Pega lá o seu café, pega lá a sua água, o horário que você estiver assistindo, vamos caminhar, vamos desenvolver isso, porque nós precisamos crescer todos os dias para a edificação do Senhor em nossas vidas, beleza? Então vai lá, se você não tem essa Bíblia, aqui embaixo, já sabe de praxe, a descrição, e vamos lá para Neemias 8:1, de 9 a 9:21. A palavra diz o seguinte: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu com um só homem na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha só. Vamos lá. Nós lemos Neemias e Esdras, só para a gente ter uma ideia aqui. Opa. Cadê? E assim a gente vai procurando. Aonde Neemias, aonde Esdras exerceram o seu ministério. Abacuque, Daniel, Esdras, Neemias, aqui ó.
ele mostra aqui, é nesse período aqui, ó. Fala aqui embaixo, aqui, ó. Livro de Esdras e livro de Neemias aqui. É interessante que em Neemias fala sobre o profeta Esdras. Então eles tinham esse relacionamento, eles estavam nessa caminhada praticamente juntos, né? Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadade, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Olha, ó, é aqui que é a expressão que todos... A alegria do Senhor é a nossa força. Então, aqui diz, a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se uniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante as festas do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazerem cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um do seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça dos portões da água, na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Olha só, o livro da lei, o Antigo Testamento, aquilo que estava escrito, o Pentateuco, era lido o dia inteiro. Eles estavam lá quase a semana toda, sendo inundados com a palavra e a lei do Senhor, para que aquilo fortalecesse no coração deles, para que eles pudessem ter uma referência na sua vida e no seu dia a dia, no seu ano, nas suas tarefas, aquilo que eles foram fazer. E nós temos a oportunidade de ter todo o livro, as cartas de Paulo, os evangelhos, para nos inspirarem no nosso dia a dia, para que a gente possa ser melhor e a gente estar debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus e estarmos sempre em obediência. 9.1. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco, traziam terra sobre a cabeça.
Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 1/4 parte do dia, e durante a outra 1/4 parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levante-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. Então se disse: Bendito seja o teu nome glorioso que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abirão e os tiraste de Ur dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel de ti, e com eles fizeram aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos feruzeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição do nosso país no Egito e ouvistes o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo de sua terra, porque soubestes que os trataram com arrogância, e assim adquiristes a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançastes os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia e com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deveriam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamento, estatutos e lei, por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizestes brotar água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que, com juramento, prometestes dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram de tuas maravilhas, que fizestes no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: Este é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão de suas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentastes no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Olha só, aqui de novo ele ressalta. Já vi alguns falarem assim, eu acho que até eu mencionei que crescem juntos, mas eu dei uma pesquisada, não é que cresce, mas não se envelheceram. Então, as roupas que eles tinham, eles usavam, parece que não desgastava, sabe? E é o que eles reforçam aqui, porque era o que estava escrito em Moisés, era o que eles leram. E assim eles começaram a voltar-se de novo para a essência
daquilo que Deus chamou o povo de Deus, né? 1 Coríntios 9, 18, Paulo escreve assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra e às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isto apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança e que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tirasse essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Olha só que interessante Paulo dizendo: aqueles que têm um ministério, aqueles que vivem do Evangelho, no caso, pregam, estão se desenvolvendo ali no Evangelho, estão na linha de frente, esses acabam vivendo do Evangelho. E Paulo diz, e é isso mesmo, faz parte dessa nossa jornada. Agora vamos ali para Salmo 33, 13 e 22. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apenas de sua grande força ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E Provérbios 21, 11 e 12. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Terminamos a nossa leitura de 226. Amanhã temos um bom trecho, vários nomes aqui. Neemias ainda continua a sua caminhada. E assim a gente vai avançando a cada dia mais para a glória do Senhor. Que bom que você está comigo. Eu sou o pastor Christopher. Dito isso,
né? Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, esteja conosco, vamos nessa caminhada. Comente, eu tenho alegria em respondê-los, qualquer pergunta que vocês tenham, né? Eu digo para vocês, eu aguardo vocês no dia de amanhã.